Bom, o Ricardo, eu gostaria que, para a gente começar os trabalhos aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho, tecnicamente, o que é essa questão da convergência IT-OT ou TI-TA, certo? Me disseram que eu teria que falar, se eu for falar, né, IT, eu tenho que falar OT. E se eu falar TI, eu tenho que falar TA. Certo? E eles vão explicar o que é cada uma dessas siglas, o que quer dizer. Eu sei um pouquinho porque eu tenho 2 irmãos que trabalham com IT ou TI. Os 2 foram trabalhar com isso. Aí eu que fui para comunicação. Alguma coisa deu errada na linhagem. Bom, explica pra gente, Ricardo, o que é e vamos integrar nossos amigos aqui pra gente começar esse bate-papo bacana aqui. Bom, vamos lá. Convergência IT-OT, ela é a aproximação de 2 ambientes que antigamente eram distintos na indústria, né? A gente tem um ambiente de chão de fábrica, onde a gente tem toda a tecnologia operacional para que as máquinas funcionem, para produção, para operação em si, né? E o IT, que é a tecnologia da informação, é onde você tem ali toda a parte da integração dos computadores, dos sistemas, né, para que isso trabalhe, vamos dizer, no âmbito administrativo, né? Então, essa convergência é a aproximação desses 2 ambientes, né? Então, quando a gente vai falar de IT ou TI, a gente está falando ali de servidores, bancos de dados, estações cliente, impressoras, tudo que está ali para que tudo aquilo funcione de uma forma homogênea ali no escritório, no ambiente administrativo, corporativo, né? E quando a gente está falando de OT, ou tecnologia da automação, a gente está falando dos equipamentos de campo, ali os controladores, interfaces de operação, sistemas de supervisão, sensores, enfim, né? Tudo aquilo que faz a fábrica girar ali no ambiente produtivo, né? Então, a gente tem um subtópico que a gente vai falar bastante aqui, que é a parte da convergência de redes. Que quando a gente fala convergência de redes, até um pouco tempo, né, Márcio? A gente tem evangelizado isso na indústria, nos nossos clientes, até nos nossos parceiros. O pessoal fala assim, não, vou fazer a convergência de redes, vou pegar um cabo lá da máquina e vou conectar na rede de tecnologia da informação e tá, mas para quê? Né? Qual é o sentido disso? Né? Então, não é simplesmente isso, é simplesmente você fazer isso de uma forma onde você consiga trazer os dados do chão de fábrica para o ambiente corporativo e vice-versa, né? Para você homogeneizar a cadeia produtiva. Então você tem ali a interligação, você tem lá rodando na camada corporativa, a parte dos ERPs, por exemplo, que fazem os controles de vendas, de produção, planejamento e tal, e você desce esses dados para o chão de fábrica e aí você tem toda uma forma muito simples, né? Você tem uma produção onde você devolve aquilo que você produziu para esses dados, os sistemas eles se fecham e garantem um aumento de performance no sistema, na cadeia da fábrica, da indústria como um todo, né? Então, o que é o importante disso que a gente trouxe esse tema para cá? A gente fazer isso de uma forma segura, né? Confiável e principalmente escalável, né, Márcio? Exatamente. Então esse é o tema que a gente trouxe para cá hoje para conversar nesse primeiro episódio, para a gente abrir essa série e mostrar o que a gente tá trazendo de novidade, não novidade, mas de consolidação para a indústria do futuro, porque essa convergência é caminho sem volta. Muito interessante. Para a gente dar sequência para chamar nossos amigos para conversa aqui, fala rapidamente como que a Automatic, como empresa, enxerga, né, esse tema dentro da jornada da transformação digital dos clientes, né? Como que vocês atuam, como que vocês enxergam esse tema? Primeiro que a gente enxerga esse tema como fundamental. Fundamental para quê? Para que a gente tenha futuro. Esse é o primeiro ponto, né? Porque é como eu costumo dizer, a gente vai chegar num momento que algumas coisas vão saturar. Então, assim, você vai chegar a um ponto que você não vai mais conseguir tirar mais performance da máquina, porque você tem uma limitação mecânica, você tem uma limitação física. Vai chegar a um ponto que você vai ter um limite de expansão diária mesmo de indústria, né? Então, eu enxergo essa convergência, essa questão de a gente levar os dados para o nível de produção de uma forma que a gente consiga ter um ganho de performance, onde a gente já atingiu a melhor performance em todos os aspectos, mas aí a gente junta tudo isso para que
isso gere um novo ganho de performance. Né? A gente vê uma necessidade hoje das indústrias, dos nossos clientes, principalmente do pessoal de gestão, de ter uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo na fábrica dele. Né? Até uns tempos atrás, os apontamentos de fábrica era lá, tinha um papelzinho impresso, né? Mas não há muito tempo atrás. Ainda tem algumas. Não é a long time assim. ago, é tipo, né? A short time ago, né? A gente ainda tem, eu tenho clientes ainda que tem alguns processos que são assim. O operador, ele tem lá uma prancheta com um papel impresso com uma tabela onde ele preenche ali o que ele produziu e tal. E aí, o que você perde com isso tudo, né? Primeiro que a informação vira o telefone sem fio, né? Às vezes a pessoa que pega aquela tabela, ela entende, por exemplo, sei lá, em vez de um 9, um 8, isso faz toda a diferença. Sim. Né? Então, você já não tem uma confiança e principalmente rastreabilidade do dado. Né? E a gente tem visto essa necessidade de apresentar para o pessoal de gestão uma visão geral, não só de uma máquina ou de um processo isolado, mas do todo. Né? Então, os nossos projetos vêm desde 2020, eles já vêm preparados para disponibilizar esses dados, e agora a gente vai falar bastante disso aqui, ganhando a tecnologia para utilizar esses dados de uma forma consciente e sóbria, vamos dizer assim, né? Porque não adianta também a gente pegar esse monte de dados, jogar numa tela e ter um monte de coisinha vermelha, verde, amarelinha, sem sentido, sem propósito, né? Então a ideia é a gente fazer todo esse trabalho e usar a tecnologia com propósito. Aí eu vou usar o slogan da Siemens, né? Que é usar a tecnologia com propósito para apresentar isso de uma forma que seja muito bem entendida, e o gestor, ele veja aquilo com a visão de gestão e não necessariamente só um gestor técnico vai poder ver. Entende? Essa é a fundamentação desses trabalhos que a gente vem fazendo agora nos últimos tempos, e vamos seguir para frente com isso. Ô Márcio, e complementando a explicação do Ricardo, esses dois mundos, por que eles ficaram separados por tanto tempo, você vê? Esse é um bom ponto, André. Se a gente pegar a história da humanidade, nós sempre fomos segregados em vários sentidos, né? Sim. E cada vez que nós estávamos separados, segregados, a gente não conseguia sobreviver o tanto como nós poderíamos sobreviver em termos se nós fôssemos um grupo. Então, a partir do momento que a gente começou a conviver em grupo, a humanidade como um todo começou a se valer e melhorou, né? Isso no ambiente social, no ambiente técnico e por aí vai. Sem dúvida. E existe também um outro ponto importante, né, que inclusive o Ricardo trouxe. Muitas vezes esses mundos eles eram muito focados nas suas próprias tecnologias em si. E como Siemens, a gente acredita bastante, né, no nosso slogan, que é tecnologia com propósito, o que pode ser resumido da seguinte forma: a tecnologia que não move ponteiros, ela não serve para nada. Ela é moda, ela é hype. Moda passa. Moda surge todos os dias. A roupa que você está usando hoje, que talvez tá no pico da moda, amanhã já é ultrapassada, é brega. Né? E isso acontece com a tecnologia. Então, esses mundos ficavam muito separados porque eles viviam muito centrados em si próprios. E eles eram, muitas vezes, desconectados do propósito da empresa, que era, no final do dia, gerar mais peça, mais carro, mais cerveja, o que é que seja. Além disso, as tecnologias que eles utilizavam, seja no mundo de TI, seja no mundo de TA, eram muito diferentes. Né? Então, talvez há 10, 15... Ricardo, eu estou tentando não falar uma cidade, mas vai ser difícil. Não, vai ser difícil. Mas no colégio técnico, quando a gente aprendia automação, era algo muito proprietário, era algo muito fechado. Até se a gente pegar, por exemplo, automação costuma ser, e talvez ainda é hoje em dia, um braço nas graduações de uma engenharia elétrica. Né? Talvez uma engenharia mecânica. Sim, possivelmente. E TI é aquela coisa que a gente não consegue explicar, né? Então eu sempre costumo falar, as coisas de TI, hardware é a parte que você chuta e software é a parte que você xinga. Porque é muito difícil. Vou ligar pro meu irmão aqui que eu ver se é isso mesmo. Eu tenho um irmão formado na FATEC em 92. Trabalha com TI há muito tempo. Então, assim, ele com certeza deve ter esse pensamento aí. Ele deve ter esse pensamento. Então, o que acaba acontecendo? Por ser tecnologias e mundo muito distintos, era natural que eles ficavam assim, separados. Mas acontece o seguinte, o empresariado, ele não está querendo comprar tecnologia de TI ou TA. Cara, no final do dia ele quer produzir mais cerveja, mais barato, ele quer lucro. Tudo é.
E aí a pressão por produtividade, otimização, entender o processo do chão de fábrica, onde que estão os gargalos e perdas, também é uma pressão da sociedade. Pô, como é que eu produzo mais o meu produto gastando menos recursos? Porque hoje, antigamente a gente não estava muito preocupado se gastava energia, se jogava água fora, se o pesticida poluía ou não. E hoje isso mudou completamente. A gente está preocupado com a continuidade da sociedade. Espero que todos nós aqui, né? Nossos filhos têm aí uma continuidade. Então, foi necessário juntar esses dois mundos. Mas não é só juntar e colocar numa sala e falar, agora vocês ficam aí na sala e resolvem problemas. Foi o sentido de as tecnologias, os produtos, o linguajar existente entre I e TA, eles começaram a se fundir. Ao ponto que hoje, em alguns momentos, eu não sei mais se a gente está falando de... É tecnologia de TI ou é tecnologia de TA? Muitas vezes eles comungam de uma mesma base. Eu já vejo em algum lugar que as equipes não são mais distintas. Não são mais distintas. Tem alguns clientes que as equipes não são mais distintas. Tem uma equipe de IT e uma de OT, né, ou de TI e TA. A mesma equipe trabalha dentro das duas especialidades. E essa junção, Robson, precisa ter um planejamento, né? Quando ela não existe um planejamento, quais os problemas que podem ocorrer? Eu acho assim, aproveitando um pouco do que o pessoal está trazendo aqui desse universo do IT/OT, é importante respeitar também as particularidades de cada um desses departamentos, digamos assim. Né? E por mais que muitas equipes já estejam juntas, muitas empresas ainda têm departamentos distintos, né? E o que é importante para você não necessariamente é importante para mim. Exatamente. Certo, Márcio? E quando a gente começa a entender o que é importante para o outro, né, a gente começa a destravar mais a conversa. Né? Eu sou uma pessoa que conversa, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de resolver o problema conversando, né? E não impondo. Então, quando a gente entende a necessidade do mundo do IT e do mundo do OT, e que IT está muito, muito centrado em governança, em implementar melhorias e tudo mais, né? E no OT, produtividade, fábrica, né? É produção, não pode parar, né? Você não pode deixar de produzir, não pode parar a máquina. E aí, juntar essas duas necessidades nem sempre é possível, né? Às vezes uma coisa tem que ceder para outra, mas é possível avançar com as duas necessidades caminhando em conjunto ali. E aí, assim, o que eu vejo muito a IT começa a entender que produtividade é o KPI máximo do OT. OT começa a entender que governança, segurança é o KPI máximo do IT. E quando a gente chega como um vendor de tecnologia, como a Siemens aqui, a gente se posiciona para colocar tecnologias que sejam convergentes, né? Que se conversem e tal. Que entendam do mundo do IT, que entendam do mundo do OT, que entendam do mundo do OT, por exemplo, que converse padrões de máquina. Né? Você desenvolve máquinas aí. É interessante, né? Porque a linguagem da máquina, a gente tem vários idiomas no nosso dia a dia. E as máquinas também têm vários idiomas, né? São vários vendors. Tem a Siemens, tem outros vendors. E como que esses equipamentos se conversam? Então, são vários idiomas. Não necessariamente um equipamento de IT vai conseguir falar em vários idiomas de máquina. Não necessariamente um equipamento puramente OT vai conseguir ser compliant às necessidades do IT, sejam de governança, sejam de segurança, né? Assim me chega para juntar essas duas necessidades e colocar ali tecnologias que habilitam um propósito e que conversam e convergem o caminho, né? Legal. E o grande problema é quando a gente não entende o KPI do outro, né? Eu vejo que a necessidade que a gente tem no nosso mercado aqui do Brasil é mais do que juntar equipes. É fazer entender que não é só a tecnologia. Você tem que levar a indústria para um novo passo. É eficiência, é ganho de produtividade, é melhoria do processo, é como produzir de forma mais segura, né? E não é só o problema de conectar um cabo ao outro. O Ricardo bem frisou aqui. É você puxar um cabo de um switch de IT para uma máquina, né? É muito além disso, né? Então, tem particularidades, tem aspectos técnicos, né? Mas o aspecto técnico, ele é apenas um habilitador. Acho que o grande foco, ele tem que estar na melhoria e na entrega da indústria, né? Na melhoria produtiva, na eficiência, na implementação de inovação. Como que a indústria brasileira vai melhorar? Vai ser mais competitiva?
se ela não consegue implementar uma inovação, conectar sistemas de IT com os dados das máquinas e gerar uma melhoria contínua ali naquele processo, né? Fazer aquela máquina... vou dar uma transparência aqui para o gestor da planta que ele não tinha antes. Então, o IoT, ele também funciona como essa infraestrutura digital. Uhum. Ele é uma espinha dorsal ali, é neural, digamos assim, né? Sem essa infraestrutura de conectividade, integração, IoT, a indústria ela não avança, ela não dá um próximo passo, né? Você não tem inovação, você não tem eficiência, você não tem melhoria contínua de processos, né? É o que eu entendo que é o grande risco, né? Sim. Quando esses departamentos eles não se conversam, não entendem. Legal.